Quero convidar você a acompanhar uma leitura comigo, que está na carta que escreveu Tiago, capítulo 1, versículo 6. Carta que foi escrita por Tiago, capítulo 1, versículo 6. Detalhe que esse Tiago não era um discípulo, um dos apóstolos de Jesus. Esse Tiago era um irmão de Jesus. Então, apenas uma informação para a igreja. Tiago, capítulo 1, versículo 6, está escrito assim: peça, porém, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Mais uma vez, peçam, porém com fé, sem duvidar, pois todo aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Feche teus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela porção da tua palavra que o Senhor irá dividir conosco nessa noite. Pai, desde já eu te entrego a direção dessa palavra. Que o Senhor tome a direção, Espírito Santo. A casa é tua, Senhor. Nós somos todos teus aqui, estamos precisando de ouvir a tua palavra, as palavras de vida eterna. Espírito Santo do Deus vivo, eu preciso do teu direcionar, da tua inspiração, do teu toque, Senhor. Que a tua palavra venha ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É o desejo do nosso coração nessa noite. Que dessa noite, Senhor, venhamos sair daqui firmados na rocha. Que nós venhamos sair daqui, Senhor, com uma direção, com uma luz, com uma palavra que aquece os nossos corações e que nos coloca, Pai, no centro da tua vontade. A intenção desse culto, Senhor, não é que seja um culto egocêntrico, mas que seja também um culto cristocêntrico, onde Cristo está no meio, onde Cristo é o Senhor, onde Cristo é adorado, onde Cristo é reverenciado, onde as pessoas se voltem o seu coração para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E é por isso que nós estamos aqui, Pai, porque nós entendemos que a tua palavra, ela é importante, ela é mais do que importante, ela é indispensável na nossa vida, porque nós queremos viver de acordo com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Espírito Santo, eu confesso que sem ti eu não sei, não posso, não faço, que a obra é tua, Senhor, e todos nós aqui precisamos do teu agir. Sem a tua presença, eu sou simplesmente um homem comum, mas com a tua presença, eu sou um ministro do Evangelho que carrega o poder de Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Amém? Você vai me perdoar, eu estou um pouco como uma grande parte da população, né? Estou com o nariz aqui meio que escorrendo, estou com a cabeça querendo ficar meio pesada aqui. Mas eu vou fazer de tudo para ainda assim ser canal de Deus para as nossas vidas, amém? Essa palavra que nós acabamos de ler, retrata Tiago aconselhando as pessoas a como elas podem receber algo de Deus. Ele, nos versículos anteriores, ele está dizendo, se aquele que deseja receber algo de Deus, aquele que deseja saber os propósitos de Deus, aquele que deseja conhecer a vontade de Deus, aquilo que Deus pretende fazer, peça a Deus que Ele dá alegremente, porque Deus tem prazer em dar sabedoria a todo aquele que pede. Então nessa noite, eu já começo dizendo isso para você. Se você precisa de um direcionamento do alto, se existe uma decisão que você tem que tomar, que você
tem ficado em dúvida sobre o que fazer, se compra ou não compra, vende ou não vende, vai ou não vai, volta ou não volta, Deus está dizendo hoje, nessa noite, para você: peça a Deus a sabedoria do céu, que Ele tem prazer e dá discernimento no coração a todo aquele que pede. Todas as vezes que nós nos colocamos na postura de pedir algo para Deus, de orar, pedindo algo para o Senhor, isso reforça, exercita a nossa humildade. Todas as vezes, eu já encontrei algumas pessoas que elas têm dificuldade de pedir as coisas para as pessoas. Elas têm dificuldade elas querem, assim, o máximo que puder, que elas puderem, elas fazem as coisas sozinhas. Elas têm dificuldade de pedir algo. Mas às vezes Deus nos coloca em situações para tratar isso, porque o ser humano ele foi criado para viver em comunidade. O ser humano foi criado para viver em comunidade. Então, quando existe uma situação que eu me coloco diante de Deus e eu tenho que pedir, Deus me dá uma direção, Deus me dá uma luz, me dá um escape, isso automaticamente exercita a minha humildade e quebra o meu orgulho, porque a dificuldade que eu tenho de pedir algo para alguém exala um orgulho da minha vida. Então, esse orgulho separa as pessoas. E o que Deus quer? É que, primeiro, o orgulho separa o homem do homem e separa o homem de Deus. Então, quando eu e você nos colocamos no ambiente da oração, quando eu e você estamos num culto como esse, independente se a sua vida está mil maravilhas, mas você está aqui hoje, é porque você está dizendo: Senhor, se está tudo bem, é porque o Senhor tem me dado condição. Então, a sua humildade está aqui, pelo menos para agradecer, você adora o Senhor com a sua humildade, dizendo: Senhor, minha vida está tudo bem, mas eu estou aqui para te adorar e te agradecer, porque se está tudo bem, é porque o Senhor tem cuidado de tudo. Amém? Então você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Mais uma coisa que me chamou muita atenção e Tiago quis e quer reforçar através da sua carta para as nossas vidas até o dia de hoje, é a importância de termos uma fé constante. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Uma fé constante. Diga mais uma vez: uma fé constante. Sabe por quê? O maior desafio da nossa vida não é só ter fé. Ter fé já é um desafio muito grande, sim ou não? É um desafio grande. Confiar, acreditar na palavra, viver, se mover de acordo com a palavra de Deus já é algo muito difícil. Só que o que Tiago quer nos levar para um nível ainda maior, que é o nível de uma fé constante, porque assim, às vezes, nós temos a experiência de viver uma fé intensa. Às vezes você sai de um culto como esse, você ouve uma palavra, você recebe uma palavra, e você sai daqui confiante, acreditando, com aquela fé intensa: não, vai dar certo, aquele problema eu vou resolver, aquele projeto eu vou conseguir executar, aquela situação vai ser resolvida, aquela enfermidade vai ser curada, e você sai daqui nas asas dos anjos. Meu Deus, aí você chega ali na porta: pastor, que palavra poderosa eu recebi de Deus, eu tomei posse. E isso é muito maravilhoso. Mas isso, às vezes, é uma fé intensa, e essa fé, ela é uma fé muito boa, ela é uma fé que gera milagres, ela é uma fé que move o sobrenatural, amém? Só que, o que Tiago está falando nessa carta, é algo que vai mais profundo, porque, às vezes, essa mesma pessoa, que ela consegue alcançar uma fé intensa, um pico de fé muito grande, numa quarta-feira, às vezes na sexta-feira, ela já está totalmente desacreditada daquilo que ela ouviu aqui na quarta-feira. Às vezes aquela fé que arrancou a tampa da chaleira da vida dela, que ela sentiu, que ela recebeu, que foi ativada aqui na quarta-feira, ou talvez num domingo, 2 ou 3 dias depois, ela já está totalmente desacreditada, incrédula, triste, dizendo: rapaz, eu acho que na quarta-feira ela diz: vai dar certo. Na quinta-feira ela: vai dar certo. Na sexta-feira ela já fala: vai dar certo.
No sábado ela, rapaz, eu acho que não vai dar certo. Não. Aí, ou seja, aí espera, às vezes ela passa a semana inteira, quando chega aqui na quarta-feira de novo, aí o pastor ministra sobre a vida dela, declara uma palavra profética, e ela, não, sim, é porque agora vai dar certo mesmo. Aí o que acontece? Na quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, ela vai caindo. Por isso que Tiago, ele nos orienta a não simplesmente viver uma fé intensa, mas uma fé constante. E esse é o motivo pelo qual algumas pessoas faltaram hoje. Sabe por quê? Por falta de constância. Por falta de constância. Nosso maior desafio não é ter fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Mas o nosso maior desafio, maior do que ter fé, é manter a nossa fé de pé, manter a nossa fé viva, nos manter andando baseado numa palavra, baseado numa direção. Porque quando a emoção passar, quando o culto acabar, quando a segunda-feira chegar, quando o final do mês chegar, quando a meta tiver para ser batida, quando o laudo bater na porta, e você não estiver dentro da casa de Deus, você não estiver do lado de um pastor, de alguém falando para você que vai dar certo, é essa fé constante que vai fazer com que você fique de pé, e que você não esmureça, que você não caia. Sabe por quê? Pode aplaudir o Senhor. E essa fé constante é uma fé que nós precisamos ter na nossa vida. A gente precisa entender que até mesmo grandes homens e mulheres de Deus passaram por problemas. Quem lembra imagina comigo, quando Deus chega para Noé: Noé, eu vou fazer um rebuliço aqui na terra, eu vou inundar a terra. Deixa eu falar algo para você. Eu preciso que você construa uma grande arca. E a Bíblia diz que Deus deu o projeto da arca para ele. Deu as medidas, quanto ela teria de comprimento, de largura, de altura. Disse para ele que ela teria que ter 3 andares. Disse, você vai colocar os animais aqui. Deu todas as instruções para Noé. E imagina só, quanto tempo não passou para Noé construir a arca? Quanto tempo não passou? Você acha que ele não foi tentado a um dia de manhã que ele acordou, pegou um martelo, pegou o serrote, seu Fernando, pegou o serrote e disse assim: rapaz, eu vou agora construir aquele negócio. E chegou lá, parou na frente daquele negócio que ele estava construindo, olhou para um lado, não viu nem um igarapé, olhou para o outro, não viu nem um açude, olhou assim e disse: rapaz, eu nunca vi nem uma vertente d'água por aqui. Ele olhava para o tamanho da arca que ele estava construindo, ele dizia: rapaz, tá certo isso, tá certo isso. Porque quando ele ouviu a palavra de Deus, o que ele fez? Prontamente ele foi lá, vamos trazer, pegou o machado dele e já começou a derrubar a árvore. Começou a derrubar a árvore. Aí derruba uma árvore, derruba outra árvore, traz para cá e começa a serrar, e começa a pregar, e começa a amarrar. Só que o tempo vai passando e o cara diz: rapaz, o que eu estou fazendo da minha vida mesmo, hein? Poderia estar cultivando, plantando, criando boi, criando galinha, empreendendo um bocado de coisa. Eu estou aqui. Sabe por quê, querido? Na Bíblia você vai entender, escute isso, hoje você vai ter um grande aprendizado, que grandes homens de Deus tiveram problemas de crise de fé. Vamos guardar a história de Noé aqui que você vai entender. Imagina comigo quando Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela. Ele pega a família dele e sai. Deus promete para ele um filho, sim ou não? Deus promete para ele um filho, promete que ele seria pai de uma grande nação. Só que passou-se o tempo, e a Bíblia diz que quando Abraão estava no deserto, Deus mandou um anjo para dizer: te prepara, que daqui a um tempo a tua esposa já vai engravidar. A Bíblia diz que Sara estava ouvindo do outro lado da porta. E o que Sara fez quando o anjo falou? Ela riu porque ela não acreditou. Porque imagina só, irmão,
Quando a gente fala de Abraão, a gente está falando de quem? Diga, o pai da... Quando você ouve falar sobre Abraão, Abraão era o pai da fé. E a mulher dele era para ser quem? A mãe da... Se Abraão era o pai da fé, Sara era para ser quem? A mãe da... Aí beleza, hoje a gente prega que Abraão é o pai da fé. Vamos entender que ela teria que ser também a mãe da fé, porque andava com um cara que ouviu a voz de Deus, que largou tudo e foi para uma direção. Só que chegou um tempo que quando o anjo chega para falar, ela não acredita, ela duvida. Grandes homens e mulheres de Deus tiveram seus momentos de crise de fé. Por que eu e você a gente não pode ter? A Bíblia diz que num dia Elias enfrentou quase 1000 profetas de Baal, e no outro dia ele estava numa caverna, e ele estava numa crise de fé pedindo a morte para Deus. Deus, tira a minha vida. Ou seja, ele estava passando por uma crise de... Ao que falar de João Batista? João Batista foi o cara que Deus usou para ser o antecessor de Jesus, para anunciar Jesus, para revelar Jesus. Foi o cara que batizava no deserto, que identificou Jesus, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse daí eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. E aí é o tempo que João Batista é preso. E quando João Batista está preso, lá dentro da prisão, quando ele estava passando ali pelos, digamos, os piores momentos da vida dele, ele chega a duvidar que Jesus era o Filho de Deus. Ele chega a chamar um dos seus discípulos e diz assim: vai lá, pergunta para ele se ele é mesmo o Filho de Deus. Vai lá, pergunta para ele se ele é mesmo o Messias. Vai lá, pergunta para ele se ele é mesmo o Salvador. Aí eu pergunto para você, querido, se Sara, a mulher de Abraão, não teve uma fé constante em um tempo, se Elias, um grande profeta de Deus, teve o seu momento que teve uma crise de fé e pediu a morte, não aguentou a pressão, se João Batista teve o seu momento que ele duvidou de Jesus, duvidou se Jesus era o Filho de Deus, quanto mais eu, quanto mais você. É por isso que, imagina só você, por que você acha que Pedro negou Jesus? Pedro negou Jesus por uma crise de fé. Ele olhou e viu aquele que acalmava as tempestades, que ressuscitava os mortos, que curava os enfermos. Agora ele olhou e viu aquele homem cheio de poder, que ele largou tudo para seguir. Agora ele viu aquele homem algemado, ele viu aquele homem preso, ele viu aquele homem enclausurado. E ele olhou e pensou: esse não é o Salvador, esse não é o Filho de Deus. Ou seja, se homens que andaram com Jesus, profetas, grandes homens de Deus, passaram por seus momentos de crise de fé. Judas também traiu Jesus por uma questão de fé. Ele não acreditava mais que ele era o Salvador e tirou a sua própria vida. O que eu estou dizendo para você é que às vezes, por falta de uma fé constante, a gente perde muitas coisas que Deus tem para a nossa vida. Por falta de uma fé que a gente alimenta ela, que a gente cuida dela, que a gente dá continuidade a ela, a gente perde muitas coisas. Deixa eu dizer algo para você: existem muitas coisas na nossa vida que nós ainda não alcançamos por falta de uma fé constante, porque hoje a gente acredita, amanhã a gente não acredita mais. Hoje a gente crê que vai dar certo, amanhã a gente já não acredita mais. A gente sai de uma reunião como essa acreditando, vibrando, mas na sexta-feira a gente já não acredita mais. No sábado a gente já está postando coisas no Facebook, dizendo, me sentindo triste, me sentindo mal, me sentindo para baixo. A gente já está depressivo. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você que a fé que Ele tem para depositar na minha vida e na sua vida não é uma fé que uma hora está lá em cima e uma fé que uma hora está lá embaixo. A fé que Deus quer ministrar no meu coração e no teu coração é uma fé constante, que independente daquilo que aconteça, você está firme, independente do dia bom, do dia mau, se é quarta-feira, se é segunda, se é terça, se é começo do mês, se é final de mês, você está firmado em algo que é maior do que a situação. Você está firmado numa fé constante que Deus ministra no nosso coração. Aleluia, Jesus. Até porque todas as grandes obras que Deus, quem deseja uma grande obra de Deus na sua vida, levanta a mão.
Todo mundo deseja uma grande obra. Todo mundo, eu preguei nisso domingo agora. Todo mundo deseja uma grande obra de Deus. Só que deixa eu falar algo para você. Toda grande obra de Deus, ela tem um processo. Agora imagina, agora a gente volta para Noé. Falei para você que Deus deu uma palavra para Noé, sim ou não? Sabe quanto tempo demorou para a arca ficar pronta? Quem sabe? Ninguém? Entre 40 e 100 anos. Não tem, ainda não se tem ao certo. Mas imagina só, Deus deu uma palavra para ele. Demorou entre 40 e 100, aproximadamente entre 40 e 100 anos para a arca ficar pronta e para o dilúvio acontecer. Entre a primeira machadada que ele deu na primeira árvore e cair a primeira gota da chuva, demorou aproximadamente ali, vamos botar entre um pelo outro, 70 anos. Ou seja, se Noé tivesse uma fé que nem a nossa, imagine se Deus estivesse falando para Noé num culto como esse aqui, ó, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, faz isso, isso e isso. Com a fé que a gente tem hoje, não dá em uma semana, meu irmão, a gente não derrubava nem a primeira árvore. A gente não comprava nem a primeira dúzia de madeira. A gente ia chegar lá, se Deus dissesse, vai lá, constrói uma arca de madeira. Uma semana depois você ia chegar lá na frente da madeireira e disse, rapaz, uma semana. Será? O dinheiro que eu tenho na conta, eu vou lá na Toyota tirar uma Hilux, negócio de arca. Ou seja, nós precisamos de uma fé constante. Eu anotei aqui. Quando Deus diz para Abraão que ele vai dar um filho para Abraão, sabe? Do dia da promessa ao dia de Abraão ouvir o choro do Isaac, sabe quanto tempo passou? Diga 25 anos. 25 anos. Quando José foi lançado na cisterna, até o dia dele se tornar governador, sabe quanto tempo passou? 13 anos. Quando Josué recebeu a palavra, quando o povo saiu do Egito, até o povo entrar na terra prometida, essa vocês sabem, quanto tempo passou? 40 anos. Quando Jessé, quando o profeta Samuel bate na porta de Jessé e diz, cadê teus filhos? Daqui eu vou ungir um rei. Não tem, só tem, não, tem esse aqui, não, tem um lá no campo, manda chamar. E Davi chega. Do momento em que a primeira gota de óleo caiu na cabeça de Davi, até o dia dele sentar no trono de Israel, passaram-se 22 anos. Passaram-se 22 anos. O que eu estou querendo dizer para você, querido? Que grandes obras levam tempo para acontecer na nossa vida. Grandes obras. Passou um milagre que eu preciso de uma cura, pode acontecer numa hora, pode acontecer. Quantas pessoas Jesus não curou? Paralíticos, cegos, enfermos de todos os tipos, Jesus curou na hora, mas amém, eu estou falando de uma cura, algo sobrenatural. Mas grandes obras levam muito tempo. Grandes obras geram tempo. Então, ou seja, para que eu alcance grandes obras, para que eu viva grandes obras, eu não vou viver com uma fé intensa, eu vou viver com uma fé constante. E só vai experimentar grandes obras, Deus manda dizer, quem é aquele que luta para ter uma fé constante. É uma fé que te sustenta, é uma fé que vai te fortalecer e que te vai levar a acontecer e a testemunhar de grandes coisas que Deus fez e fará na sua vida. Em nome de Jesus eu profetizo, você pode aplaudir o Senhor? O que eu quero dizer para você é que uma fé intensa pode até te fazer viver milagres, mas uma fé constante é quem te faz alcançar as promessas. As pessoas, elas se contentam muito focam muito e se contentam muito em querer milagres, mas o nosso maior objetivo é viver promessas, porque milagres são coisas que acontecem no dia a dia.
mas as promessas que Deus tem para a nossa vida tem a ver com o nosso propósito de vida. Toda promessa que Deus libera sobre a nossa vida, ela casa com o propósito que nós temos de vida. Então tem muita gente, Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas a nossa oração de fé deve ser: Senhor, que se cumpra em mim as tuas promessas. Que se cumpra em mim as tuas promessas. Uma fé intensa, ela pode fazer você viver um milagre até hoje mesmo, aqui numa oração nossa. Mas é a fé constante que vai fazer você viver as promessas que Deus tem, que vai fazer você cumprir os propósitos de Deus para a sua vida, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Uma fé constante tem mais a ver com o que eu sei do que com o que eu sinto. Diga assim: uma fé constante tem mais a ver com o que eu sei do que com o que eu sinto. As pessoas, elas atribuem muito a uma fé sentimental, uma fé que você sente. Essa fé existe? Existe uma fé que quando ela é ativada na gente, uma fase da fé que quando ela é ativada na gente, a gente sente: poxa, eu estou sentindo isso de Deus. Quem já sentiu algo de Deus assim? Eu estou sentindo que Deus quer que eu faça isso. Levanta a mão. Quem já sentiu algo no seu coração que você diz assim: não, eu estou sentindo de Deus de fazer isso. Eu estou sentindo de Deus de ajudar aquela pessoa. Eu estou sentindo de Deus de ir para aquele lugar. Eu estou sentindo de Deus de fazer isso ou aquilo. Quem já sentiu isso? Amém? Glória a Deus, isso é de Deus. É muito bom essa sensibilidade. Só que a fé constante, ela vai além do que o que você sente. Ela se baseia naquilo que você sabe. Porque uma coisa é você sentir, outra coisa é você saber. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Pensar numa coisa aqui. A conta de luz da sua casa, não pensei em outra coisa, pensei nisso, mas você vai entender. Você sente que ela vai chegar ou você sabe que ela vai chegar? Sabe? Se você não sentir que ela vai chegar na tua casa? Vai, não vai? Ou seja, então, quando você sabe que aquilo vai acontecer, você já espera aquilo, sim ou não? Quando a conta não chega, o que você diz? A conta desse mês não chegou. Sim ou não? Tem que ver lá, tem que olhar no aplicativo, tem que ligar na Energisa, tem que fazer isso. É assim ou não é? Por quê? Porque quando você sabe de algo, você não precisa sentir, porque você tem certeza que aquilo vai acontecer, sim ou não? Ou seja, a fé constante é da mesma forma. Eu não preciso sentir que aquilo vai acontecer. Eu sei que aquilo vai acontecer. 3 pessoas entenderam. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, que aquilo que Deus tem para a nossa vida não depende do que você sente. Tem a ver com aquilo que você sabe. Quando você sabe que vai acontecer, você já espera, você não precisa sentir. Você não precisa sentir que você vai trabalhar amanhã. Mas você vai trabalhar amanhã? Amanhã é feriado, irmão. Ó, a gafa tá filmando aí. Vai parar no Lago Meme, né? Mas na segunda-feira, você precisa sentir que você vai trabalhar na segunda-feira, irmão? Sim ou não? Mas você vai? Diga que vai, pelo menos para, né? Você vai. Ou seja, a fé que eu tenho, uma fé constante, não é uma fé baseada naquilo que eu estou sentindo. Eu estou sentindo. E quando tu não sentir? Quando tu não sentir, aí que precisa você ter uma fé constante. Porque quando você não sentir, você vai saber que independente de você sentir ou não, aquilo que você está pedindo a Deus vai acontecer. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus nessa noite?
por isso que eu não posso basear minha fé naquilo que eu sinto. Eu tenho que basear minha fé naquilo que eu sei sobre Deus. Eu não estou sentindo que vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer porque o meu Deus é fiel. Eu não estou sentindo, eu não estou assim, mas como eu sei que o meu Deus é fiel, o meu Deus é amoroso, o meu Deus é gracioso, eu sei que vai acontecer. Então a nossa fé, ela não pode ser baseada naquilo que eu sinto, porque as nossas emoções, um dia você está bem, outro você não está legal. Se a sua fé for baseada naquilo que você sente, se for no seu emocional, tem dia que você vai crer, tem dia que você não vai crer. Mas se independente de você estiver sentindo ou não, você disser assim, eu não estou sentindo, eu não estou bem, mas como eu sei que vai acontecer. Eu confio na fidelidade, eu confio no caráter, eu confio no amor e eu confio na bondade do Senhor. Amém? O que eu sei sobre o caráter de Deus, o que eu sei sobre os propósitos de Deus para a minha vida. Olha como isso é uma verdade muito grande. Quando Jó estava passando o pior momento da sua vida, ele falou uma frase que todos nós aqui sabemos, conhecemos. Sabe o que ele disse quando ele foi questionado no pior momento da crise dele? Ele não disse assim, ó, eu sinto que o meu Redentor vive. Eu acho que o meu Redentor vive. O que Jó disse? Eu sei que o meu Redentor vive. Ele não disse eu sinto, eu estou sentindo que mês que vem minha prova vai passar. Eu estou sentindo que eu vou ganhar na mega da virada. Eita Deus, não. Sabe o que Jó disse? Ele disse eu não estou sentindo, porque sentindo ele não estava. Quando você está no vale da sombra da morte, você não sente coisa boa, você sente tristeza, você sente desânimo, você sente desespero, você sente ansiedade, você sente depressão, você sente medo, você sente angústia, você se sente sozinho. Mas quando você está no vale da sombra da morte, você tem uma fé constante, você não sente, você sabe que o seu Redentor vive e no final ele se levantará ao seu favor. Você pode aplaudir Jesus bem forte nessa noite, aleluia! É por isso que Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que uma fé constante é uma fé que nos sustenta em todo tempo. Por quê? Uma fé comum gera grandes coisas. Uma fé constante gera grandes homens. Aprendeu isso? Uma fé comum gera grandes coisas, mas uma fé constante gera grandes homens. Gera grandes homens. O problema é que a nossa fé comum, ela é poderosa, mas ela vai gerar grandes coisas, milagres, isso, aquilo, beleza. Mas deixa eu perguntar para você, depois que a gente ouviu falar que a mulher do fluxo de sangue foi curada, depois disso, você ouviu falar dela? Você já ouviu falar dela que ela fez outra coisa ou não? Sim ou não? Não. Lázaro foi ressuscitado por Jesus, sim ou não? Ele viveu um milagre, sim ou não? Mas depois disso, cadê Lázaro? Lázaro, o cego de nascença que foi curado por Jesus. Depois que ele foi curado, você ouviu falar dele? Eles tiveram fé, sim ou não? Sim. Mas a fé deles fez com que eles vivessem alguns milagres, ou um milagre só. Mas deixa eu perguntar para você, e Noé? Noé tinha uma fé constante, sim ou não? Noé tinha uma fé constante. Pela sua fé constante, ele viveu uma vida de milagres. Davi tinha uma fé constante, sim ou não? A fé de Davi não fez simplesmente ele derrubar Golias, mas fez de Davi um gigante. A fé de Josué
não fez simplesmente ele derrubar muralhas, mas de fazer ele um grande vencedor em todas as suas batalhas. A fé que Pedro teve, apesar dele ter tropeçado, ter tido uma crise de fé, mas ele tinha uma fé constante, não fez simplesmente ele ser simplesmente um discípulo e fazer milagres, viver milagres, porque ele andou sobre as águas quando ele estava na tempestade, e Jesus foi até ele e salvou ele, sim ou não? Ele poderia ter vivido só aquele milagre, mas pela constância da sua fé, ele foi um homem que Deus usou para fazer muitos milagres por onde ele passava. A Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava. Sabe por quê? Porque uma fé comum faz você viver milagres, mas uma fé constante faz você um grande homem e mulher de Deus, faz você experimentar muito mais. O problema é que depois que uma pessoa recebe uma cura, o que acontece? A cura que eu recebi, beleza, eu tive fé, alcancei, acabou. Mas Deus não te chamou para viver um milagre. Deus te chamou para viver uma história de milagres, uma vida sobrenatural. Deus te chamou para viver uma vida sobrenatural. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. E deixa eu dizer algo para você. A fé que vale a pena buscar é essa fé constante, porque enquanto essa fé está trabalhando no seu milagre, essa fé está trabalhando em você também. Deixa eu falar algo para você. Quando eu vivo uma fé constante, enquanto o meu milagre não chega, eu vou sendo trabalhado. Enquanto o seu milagre, pastor, faz tanto tempo que eu venho pedindo, que eu venho buscado, eu ainda não alcancei. Você não alcançou aquilo que você está buscando, mas Deus está realizando aquilo que Ele está buscando. Ele está buscando você. Nessa noite eu queria que você fechasse os seus olhos, e a sua oração nessa noite vai ser para que Deus, Senhor, você vai pedir uma fé constante. Você vai dizer: Senhor, eu não quero viver simplesmente naquilo do que eu acho. Eu não quero viver uma fé emocional. Eu não quero viver uma fé emotiva. Eu não quero viver uma fé que aqui hoje eu estou acreditando, hoje eu estou sentindo, mas eu quero viver uma fé, Senhor, uma fé inabalável, uma fé que se baseia na rocha, uma fé que se firma na rocha. Nessa noite, no nome de Jesus, nessa noite, no nome de Jesus, Senhor, eu te apresento, Pai, a tua igreja. Eu te apresento cada coração, eu te apresento cada vida nessa noite, Senhor. Aquele que chegou aqui precisando, Pai, de um milagre, precisando de uma intervenção, precisando de uma luz, precisando de uma direção. Que essa fé ela seja constante, essa fé seja uma fé base, uma fé verdadeira, que nos fortalece, que nos impulsiona, que nos sustenta até o cumprimento da nossa promessa. Eu declaro no nome de Jesus que nós não simplesmente viveremos milagres, mas nós viveremos promessas, nós viveremos propósito, nós alcançaremos aquilo que o Senhor tem de maior para a nossa vida. Nós viveremos algo muito maior do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, porque o nosso Deus é o Deus que surpreende. Aleluia, Jesus. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Aquele que quer e há de vir, o seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele quer e há de vir, o seu poder vai ressurgir.
Fecha teus olhos, levanta tuas mãos, escute o que eu vou falar para você. Você que nessa noite deseja ter uma fé constante. O último segredo dessa noite, de uma fé constante, é você viver uma comunhão constante. O segredo de uma fé constante é uma comunhão constante. A palavra do Senhor vai dizer em Isaías, capítulo 40, versículo 31, está escrito assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão alto como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Sabe por quê? Porque quando você espera no Senhor, dia após dia Ele vai renovando as tuas forças, dia após dia Ele renova a tua fé, dia após dia Ele renova o teu ânimo, dia após dia Ele renova a tua alegria. Então o segredo para ter uma fé constante, o segredo para ter uma fé constante é esperar no Senhor, é estar em comunhão com o Senhor, é estar em obediência à palavra do Senhor, porque Ele diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sopraram-se os ventos, correram-se os rios, mas essa casa ficou de pé, porque ele estava edificado na rocha, em Jesus, em uma fé firme, em uma fé constante. Não em uma fé aleatória e sentimental, mas numa fé constante e verdadeira. Nessa noite, no nome de Jesus, Pai, eu declaro uma fé constante, uma fé viva, uma fé que frutifica, uma fé que sustenta, uma fé, Pai, que direciona em nome de Jesus. Eu declaro que todos nós sairemos daqui, Pai, renovados, e esse entendimento entrará no nosso coração, e nós não viveremos uma fé sentimental ou uma fé emocional, mas nós sairemos daqui, Senhor, sabendo, confiando numa fé que dá certeza naquilo que nós sabemos e confiamos no caráter de Deus, na bondade e no seu amor. Em nome de Jesus, levanta a sua mão, bate palma bem forte para Jesus e vai em paz.